Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativa o sininho. E hoje nós iremos falar sobre o gênero textual conto. Ele é uma narrativa breve, contendo um só conflito. Então, não tem várias histórias dentro de uma, é um conflito só. Uma única ação com espaço limitado a um ambiente. Então, vai passar num determinado local, numa floresta, numa casinha. Unidade de tempo, ele tem um determinado tempo a percorrer essa história. E um número restrito de personagens. Tem a estrutura composicional do conto. É baseada nos elementos da narrativa. Onde tem elementos da narrativa, tá? Para quem não sabe, narrador, enredo, personagem, tempo e espaço. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada. Narrador em primeira ou terceira pessoa. O enredo, mudança de estado operado pela ação de um personagem. Situação inicial, né? Então, vai ter uma situação inicial, uma complicação e, dentro disso, uma conclusão, uma solução para resolver, né, o problema que veio pela história inteira. Temos personagens principais e secundários. Tempo cronológico ou psicológico. Deixa eu explicar para vocês um pouco. O tempo cronológico é o tempo igual do relógio. Ou uma forma mais fácil de vocês saberem. Nasceu, cresceu, morreu. Esse é um tempo cronológico, é na ordem, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 1 dia, 2 dias. Já o psicológico, ele é aquele enredo mais gostoso, até de se ler. Porque você precisa prestar o quê? Atenção. Acontece muito em filmes. De repente, o personagem está no presente. Logo em seguida, ele busca uma memória e é como se ele estivesse vivendo essa memória, né? Então, geralmente usa muito em filme, é muito bom quando ele começa a contar o passado e ele vai lá no passado e você vê as cenas do passado. No livro também acontece assim. E depois ele retorna para o presente, sabe? E ele fica indo de um lado para o outro. Tem o espaço, que é o cenário. O cenário vai ser o cenário de uma floresta, o cenário de uma fazenda, algum lugar que se passa história. E por último, há vários tipos de conto. Tem de terror, conto de fadas, que vocês conhecem bem, contos fantásticos, entre outros. Agora vamos falar um pouquinho das características do conto. Uma narrativa literária curta, com começo, meio e fim, que nem expliquei lá para vocês. Tem por objetivo comunicativo despertar no leitor a imaginação. Então, olha, cada texto, ele sempre tem um objetivo comunicativo. E o do conto é despertar no leitor a imaginação, sentimentos, reflexões a respeito da realidade que nos cerca. Eu vou dar assim um pequeno exemplo. Antigamente eles usavam os contos também, já foram usados, né? Para amenizar algumas tragédias para contar para as crianças. E agora vamos ver, traz discussões relacionadas às crenças, às atitudes, aos valores, à moral, à ética, entre outras questões. Então, ó, tem origem na tradição oral. Então, de tempos, antigamente, eles iam falando, contando as histórias, contando os contos, e esses contos
Eles iam sendo passados de pessoa para pessoa. Ele também expressa muito a cultura de um povo. Então, quando você escuta um conto, muitas vezes tem lá uma parte da cultura da pessoa sendo explicada, uma cultura de um país, sendo usado como forma de transmissão de conhecimento e culturas diversas. Então, o conto ele ajuda muito a gente conhecer outras culturas de outros países. Também não só de outros países, né? De outras localidades do nosso próprio país. Agora vamos ouvir o conto Bruxa Não Existe, de Moacir Schiller. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas, que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona, que morava numa casinha, caindo aos pedaços, no fim de nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de bruxa. Era muito feia, ela, gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo e estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que, se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia invadimos o pequeno pátio para dali roubar frutas e quando por acaso a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando: bruxa, bruxa!